Olá, galera! Eu espero que todos tenham tido um ótimo começo de ano. E 2024 é o ano mais importante, aparentemente, da história da humanidade, pois temos o maior número de eleições no mundo inteiro. E não só isso, mas nós temos um certo número de séries muito esperadas aqui, que estão ou voltando ou estreando nesse ano. E aqui, nesse vídeo, nós vamos falar sobre essas séries. E falando em séries que vão estrear esse ano, nós temos a adaptação de The Three Body Problem na Netflix. A série está sendo adaptada para a TV pelos mesmos caras que fizeram Game of Thrones, vocês sabem muito bem quem são. E eu não entendo muito de ficção científica, mas essa trilogia de livros chinesas é muito famosa, tá? E as pessoas que curtem, elas dizem que é muito bom. Eu já escutei críticas negativas também, que aparentemente faz uma propaganda muito positiva do Partido Comunista Chinês. Eu não sei, eu não vou assistir a série, mas para quem gosta de ficção científica, as primeiras reações ao trailer que a Netflix estreou essa semana foram bem positivas. E então, se você curte ficção científica, The Three Body Problem na Netflix esse ano. A quarta temporada de Witcher, a primeira temporada sem o Henry Cavill, e sendo estrelada agora a série pelo Liam Hemsworth, que é o irmão do Chris Hemsworth, que é o Thor, e que também foi casado com a Miley Cyrus. Ele estrelou em algumas comédias românticas. Sinceramente, eu não acho ele uma presença cinematográfica muito interessante, mas eu vou manter minha cabeça aberta. Teve a spin-off do Witcher ano passado, né? O ano retrasado, desculpa, com a Michelle Yeoh, recentemente ganhadora do Oscar. E não foi muito bem recebida. Eu curti, mas por que eu curto essas coisas? Porque as minhas expectativas enquanto ao universo Witcher são simplesmente de me divertir, de entrar naquele mundo, não pensar muito e de me divertir. Mas para os fãs dos livros, eu sei que a série está deixando a desejar. Então vamos ver o que eles estão preparando aqui na quarta temporada com o Liam Hemsworth. E fechando aqui o quesito Netflix, nós temos Vikings Valhalla, a série sucessora do universo Vikings de Michael Hirst, que começou na History Channel e depois foi para Netflix com outros produtores. E eles já anunciaram que essa terceira temporada será a última. Então a gente pode esperar algum pulo temporal ali, que ver uma parte muito grande da história sem o Knut, mas ainda com a Emma de Normandia. A gente vai ter que perder tempo lá com aquela menina que eu acho horrorosa, tá? Então, eu espero, a gente vai ter que pelo menos pular assim, uns 10 anos de uma temporada para outra, tá? Para eles terminarem a história do jeito que tem que ser terminada. Porque a gente não sabe se vai ter uma série sucessora que vai recomeçar exatamente de onde eles terminaram ali, né? Agora, falando de esperado, quem não tá esperando A Casa do Dragão? Eu. Mas eu sei que muitos estão, tá? A segunda temporada volta esse ano, provavelmente não no mesmo período que a série do Senhor dos Anéis na Amazon, o que é muito bom para os amantes de fantasia, porque foi um inferno, né? Quando a gente estava tendo as duas séries ao mesmo tempo, as comparações. São séries extremamente diferentes, mundos diferentes, não dá para comparar mesmo. Mas A Casa do Dragão, a gente sabe que conseguiu fazer aquilo que eu tinha previsto, que era ser uma produção HBO de qualidade muito grande, né? E surpreendeu em termos de números. Eu estava pensando, bom, eu sei que vai ser bem sucedido, mas eu não sei se vai ser tão bem sucedido a ponto da HBO manter produzindo essas séries, porque essas séries são caras, tá, gente? Mas foi. E é uma série que meio não tá no nível de Game of Thrones em termos de audiência, mas vamos baixar aqui, né, as nossas expectativas, porque Game of Thrones foi uma coisa única, né? A gente estava no início ali dos streamings e no auge da HBO enquanto produtora de séries de qualidade, né? A primeira grande série de fantasia, então também teve o fator de ineditismo e foi aquela série que lançada naquela programação da HBO de domingo, então você tinha a semana toda para comentar. Então teve muitos pontos ali positivos e inéditos de Game of Thrones que eu não espero que vão ser, né, refeitos e reproduzidos, né? No entanto, A Casa do Dragão foi muito bem sucedida, conseguiu resgatar
um pouco da confiança, né, dos fãs, que foi perdida nas últimas 2 temporadas, provavelmente na última temporada de Game of Thrones. E agora a gente tem também, tanto na Amazon como na HBO, uma tendência de quando anunciar uma série de fantasia, já anunciar com a expectativa de um número fixo, um número interno de temporadas. Pelo que eu escutei falar, as temporadas preparadas para a Casa do Dragão seriam entre 3 e 4, né? Ou 4, especificamente. Eu sei que meu amigo Carlos vai realmente cobrir muito bem, e o pessoal lá da Double P Media também deve cobrir. Agora, falando de uma série que eu com certeza estou muito esperando, que eu vou cobrir aqui no canal, é O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, a 2ª temporada, tá? Que deve estrear em novembro, dezembro, a gente não sabe ainda. E eu vou falar mais um pouco aqui porque a gente não sabe dessas datas, né? Bom, continuando a tendência que eu estava falando aqui das séries serem confirmadas um número específico de temporadas, a Amazon confirmou agora, depois da filmagem da 2ª temporada de Os Anéis do Poder, que vai ter a 3ª temporada, e também reassinou o compromisso deles de fazerem 5 temporadas. A série teve uma trajetória um pouco mais conturbada do que a Casa do Dragão, em termos de números, né? E a gente discutiu muito aqui no canal o que é uma série bem-sucedida hoje no mundo dos streamers e no mundo da superprodução e no mundo do conteúdo, porque são tantas séries aqui, sabe, que os números meio que perdem valor. São 5 ou 6 ou 7 ou 8 categorias de bem-sucedido que a gente está falando. A gente está falando de bem-sucedido no Twitter ou no X, nas redes sociais, a gente está falando de bem-sucedido nas redes abertas, a gente está falando de bem-sucedido nos streamers, a gente está falando, se a gente for falar de Netflix, então a série tem que ser bem-sucedida no momento em que a Netflix quer que seja bem-sucedida. A Netflix acabou de cancelar, né, Shadow and Bone, porque apesar de manter a série um número cativo de audiência, né, a audiência retornando de Shadow and Bone não consumiu Shadow and Bone do jeito que a Netflix queria. Me pergunte como é o jeito que a Netflix quer, eu não sei, mas eu sei que eles cancelaram a série. Então, Os Anéis do Poder, a gente sabe que do ponto de vista de negócios, que é o que interessa a Amazon Prime, porque a Amazon Prime é um canal sui generis, também um pouco como a Apple TV, né? Na verdade, ele é um serviço extra para as pessoas se fidelizarem ao programa Prime da Amazon, né? Para pagarem a mais, né? Então, em termos de números, eles são muito mais flexíveis, eles cancelam menos séries do que outros serviços de streaming, como a Netflix, tá? Mas, no entanto, em termos de reação na internet, bem dividido. Em termos de números consolidados nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa que estava lado a lado ali com a Casa do Dragão nos 3 primeiros episódios, depois deu uma caída, e a trajetória oposta à Casa do Dragão, que manteve-se, depois deu até uma subida no meio, e depois deu mais uma descida, e depois mais uma subida no final, tá? Mas nos números internacionais, muito bem recebida, e também trazendo para a Amazon Prime o que eles queriam, que é um número maior de assinaturas para o serviço deles em termos internacionais. Minha opinião da série é que era uma série que deveria ter uma nota 8,5, tá? 9, mas eles tiveram uns erros muito estranhos, erros de novatos mesmo, né? Porque os produtores são novos no negócio. Então a série é 7,5, 8 por ali, mas é um 7,5, 8 com pena, porque poderia ter sido muito melhor. Mas eles conseguiram contar uma história e conseguiram fazer uma coisa que eu acho super interessante, né? Eles fizeram justiça aos anões, que nos livros eles são uma coisa, nos filmes eles são mostrados de uma forma um pouco mais jocosa, diria assim, tá? E na primeira trilogia, na segunda trilogia eles são bem trágicos, eles conseguiram capturar os anões com toda a complexidade dos anões. Então, só nesse quesito eu já acho que já vale a pena de categorizar essa série como boa, tá?
E eles vão voltar, a gente não sabe, deve ser lá por novembro, dezembro, por que a gente não sabe, né? A gente tem um período muito grande de pós-produção. Geralmente, depois que a série é filmada, a pós-produção dura uns 9 meses no mínimo, tá? Então, a gente fica trabalhando aqui no final do ano. Então, essas foram as séries que eu mais espero para o ano de 2024. E você, qual é a sua opinião? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!